Queremos desde já cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do Senhor, desejando que cada um dos irmãos sejam abençoados pelo Senhor nesta quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024. Feriado, né? Feriado nacional, Dia da Consciência Negra, que de forma alguma podemos aceitar qualquer tipo, né, de discriminação racial. Somos totalmente contra e entendemos que não é este o modo de vida que deve ser praticado por um cristão, seja ele, não é, o que for, nós não podemos aceitar isso. Pastor Ciro, a paz do Senhor. Hoje nós estamos combinando, aí, hein? Ó. Olha aí. Sem combinar, combinamos. Hoje nós estamos vestindo a mesma camisa, literalmente, né? Literalmente, é isso aí. Isso aí. Vamos aí. Aqui. Aí, ó. Eita, ó. Vamos que vamos. Que Pois é, meu acertar. pastor, eu estava aqui falando com os irmãos a respeito que nunca perde, né? Não entendi. Time que nunca perde. Desse jeito aí. Vamos avançando cada dia em nome de Jesus. Mas eu estava dizendo hoje para os irmãos, agora, né, para os irmãos, hoje é feriado, 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. E repercutir o fato de que, de forma alguma, como cristãos, podemos aceitar qualquer tipo de discriminação racial. Haja vista que não foi esse o modelo adotado por Jesus, e também não deve ser o modelo adotado por qualquer tipo de cristão. Então, neste sentido, a gente... Essa camisa não vende, Luciano. Essa camisa é só para o pessoal aqui. Esse é o uniforme de trabalho, na verdade, né? Então, é só para os funcionários mesmo do CETADV que tem deste modelo. Essa não está para venda. Maravilha. A camiseta que está para venda é um outro modelo. Ela é cinza com bordô assim nas mangas. Mas eu estava dizendo, pastor, a respeito do feriado, né? De forma alguma, como cristãos, podemos aceitar ou praticar qualquer forma de discriminação racial. Isso deve ser de forma que nós não podemos, né? Nós não podemos aceitar de forma alguma. É isso aí o negócio. E é nesse sentido que a gente engrossa o couro com a proposta. Ainda que não entendo que seja caso para se fazer um feriado, não é? Eu entendo que não é caso para se fazer um feriado, mas está aí, foi feriado, né, o dia de hoje, e vamos que vamos. O Brasil é a terra dos feriados, né? A turma está arrumando um jeito de não trabalhar mais. Eu vou ver se eu arrumo uma bolsa lá também com o Lulis, para poder não precisar trabalhar e não precisar esquentar a cabeça, não se preocupar com o pagamento de salário, de 13º, de férias. Pois é. Ficar de boas. Olha só. Se o irmão conseguir aí... Eu dou a receita. Você consegue junto, né? Eu dou a receita. A gente poderia conseguir junto essa bênção. Essa bênção aí. Só que não. Entre aspas, né? No nosso caso, com sangue, suor e lágrimas. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. É isso aí. Mas tem aí esse pessoal que gosta de invadir propriedade, aí esse pessoal gosta, né? De fato. Mas o dia deles chega também. Meu pastor, é isso aí. Para nós é uma satisfação. Nós podemos voltar aqui, independentemente de ser hoje um feriado nacional. Dia 20 de novembro, a nossa aula de hoje é a de número 214. E nós vamos aqui com a nossa pauta que está proposta, divulgada para o dia de hoje, com várias questões ligadas ao assunto da teologia que nós estamos nos propondo aqui nessas aulas, né, de estar trabalhando, que é a escatologia bíblica. E sempre com a participação do pastor Ciro Zibordi, você que está aqui, chegando hoje pela primeira vez, a Aimorés, Minas Gerais. Olha aí que benção. Temos Olha aí. Núcleo do curso lá na cidade de Aimorés. Muitos amigos também em Aimorés, porque ali é onde está também a fábrica de bancos, né, da Bom Pastor. Temos amigos ali, com certeza. Mas, dizer para você que está chegando aqui pela primeira vez que a proposta que nós temos nesse trabalho que realizamos toda quarta-feira às 22 horas é responder as questões que estão divulgadas nessa pauta, que é a aula 214. Mas se você tem alguma dúvida,
sobre algum assunto da escatologia, esse que está proposto na aula ou um outro, você pode escrever aqui nos comentários para que a gente possa fazer o devido registro e adicionar a sua dúvida também no nosso temário, uma vez que oportunamente também a sua questão será respondida, não é? E com certeza vai ser uma benção. Olha aí, o Pedro diz que também é aluno do CETAD e é lá de Araçatuba. Maravilha, Araçatuba, aqui no estado de São Paulo. Muita benção. O Marcos está ligado, então vamos seguindo. Pastor Ciro, as suas considerações? E aí nós já vamos para a nossa pauta de hoje. Estava vendo aqui as pessoas que estão presentes aqui na nossa live. Queria cumprimentar aqui o nosso querido Diomar. Diomar está presente aí, ó. Diomar chegou. Diomar, a irmã Ivone. Olha a irmã Ivone aí, ó. O Antônio Teixeira. Silva, servo do Senhor. Olha aí que benção. Tem um pessoal especial aí. Mas quero saudar a todos com a paz do Senhor. É um prazer participar de mais esta aula de número 214. O assunto de escatologia está rendendo, né? Nós temos outras pautas. Muitas. Mas a pauta de escatologia sempre é uma pauta que praticamente interminável, né, pastor Arthur? Com certeza. Porque de uma vem a outra, de uma sai outra. Não é? Olha aí, o pessoal lá de Massaranduba, na Paraíba, seja bem-vindo. Aí a gente está aqui respondendo uma questão, alguém já traz um desdobramento para aquela questão e a gente vai seguindo, não é? A gente vai seguindo, avançando nesse tema aí, em nome de Jesus. Pelo menos até o final desse ano, nós ainda vamos seguir nesse temário de escatologia bíblica e para o ano nós vamos trabalhar também outros assuntos, mas com certeza vamos continuar abençoando os irmãos por meio destas aulas que acontecem nesta live toda quarta-feira, neste horário que já são 5 anos. 5 anos, sempre às quartas, 22 horas, salvo poucas exceções, quando por algum motivo de agenda, né, a gente não consegue fazer a transmissão online da aula, e aí a gente acaba mudando, né, mudando o dia da aula para um outro dia, em que tanto eu quanto o pastor Ciro consiga a agenda disponível para estar aqui com os irmãos. Mas isso, como eu disse, é vez por outra que isso acontece. Irmão Tiago Pedro Oficial 380, é você mesmo. Assim que acabar a live aqui, eu vou te chamar aqui no direct para te explicar a respeito do bacharel livre em teologia. Então, se você não está seguindo o nosso perfil aqui no CETAD, é importante que você siga. Senão, as mensagens que eu colocar para você ali no direct, você não vai receber essas mensagens. Então, fique atento ali, que depois eu vou te responder. Mas vamos lá então, pastor. Já estamos avançando aqui no horário. Esta questão que nós temos para hoje aqui na verdade, a questão que ficou da aula anterior. Nós trouxemos ela para o temário de hoje. Então, vamos lá para a primeira pergunta da nossa aula de número 214. Lembrando, hoje, dia 20 de novembro de 2024. A pergunta é esta. Se no céu o tempo é kairós, por que a árvore dará seu fruto de mês em mês? Uma pergunta assim, difícil. Não vou dizer que é fácil, porque virou aqui. Porque nós sempre trabalhamos com aquilo que está escrito na Bíblia, né? Agora, nós temos que entender uma coisa também. Essa questão de calendário, meses, com 30 dias, 28, 31 dias, isso é coisa dos homens. Deus, claro, ele entra no nosso tempo, e por ele entrar no nosso tempo, claro, também para comunicar a sua mensagem, nós temos referência na Bíblia com relação ao nosso tempo também. Agora, é evidente que o tempo no céu não será cronológico, não vai ser cronológico, porque nós vamos estar em outra dimensão. Nós vamos estar glorificados. Não há sentido nós chegarmos na eternidade e termos um calendário como temos hoje. Relógio, ficar olhando, olha, passou tantas horas, porque nós vamos estar num estado em que, biblicamente falando, não haverá morte, não haverá enfermidade,
não haverá envelhecimento. Então, quer dizer, é outra dimensão. O nosso calendário, nós sabemos que ele surgiu aí por volta, quer dizer, o nosso calendário não. A maneira de contar os meses surge ali por volta de 3.000, 2.700 antes de Cristo, entre os povos mesopotâmicos, que elaboraram o calendário de 12 meses, que tem a ver com a Lua, né? Por isso que é chamado de 12 meses lunares. 29 ou 38, ou 30 dias, perdão, que aí depois foram fazendo adaptações a ponto de nós termos hoje esses 12 meses, sendo que há meses que tem 31 dias, meses que tem 30, fevereiro tem 28, quando é ano bissexto tem 29. Mas isso é invenção humana, não foi Deus que criou isso. Deus criou, evidentemente, as estações, Deus criou tudo de maneira... a chuva que cai, a neve, o sol que brilha, e Deus controla. Existem leis, claro, existem leis naturais. Agora, essa questão de dias, meses, anos e tal, é criação humana. E Deus, evidentemente, para falar conosco, ele entra dentro dessa criação humana, porque Deus é soberano, ele está sobre todas as coisas. A ele pertence o Cronos e o Kairos. Lá em Atos 1, quando Jesus foi assunto aos céus e os discípulos estavam olhando para cima e dois anjos se puseram junto deles, o que eles disseram? Não é? Que o Senhor voltaria assim como ele subiu. Só que antes de eles verem Jesus subindo, e ali houve uma nuvem, aquela nuvem, na verdade, ela faz justamente a separação entre o que é cronológico e o que não é mais cronológico. É quando Jesus passa para o lado de lá, evidentemente que ele não está mais ligado a este mundo. Só que Jesus tinha dito para eles, quando eles perguntaram, Senhor, quando, momentos antes de Jesus ser assunto ao céu, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aí Jesus falou o quê? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E então, esse tempos e estações, que está na língua portuguesa, se você for olhar no texto grego, no grego são duas palavras, cronos e kairos. Em outras palavras, não vos pertence saber nem o tempo cronológico aqui da Terra, nem o tempo que não é cronológico, o tempo que é mais qualitativo e não tanto quantitativo, o tempo de Deus. Mas aí o irmão faz uma pergunta curiosa, né? Se no céu o tempo é kairos, ou seja, um tempo mais qualitativo e não quantitativo, por que a árvore da vida, que é mencionada lá a partir do capítulo 21 do Apocalipse, se menciona ali que o seu fruto é de mês em mês. Mês em mês é linguagem humana, para dizer que continuamente nós vamos depender do Senhor. Porque, veja bem, não é porque nós vamos estar em outra dimensão, perdão, que nós vamos ser autossuficientes. Deus é autossuficiente. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Nós não. Por mais que nós vamos estar numa outra dimensão, por mais que nós vamos estar em corpos glorificados, nós vamos continuar dependendo inteiramente do Senhor. Então nós não sabemos exatamente. Sinceramente, eu tenho dificuldade, eu não me arrisco nesse campo. Eu vejo irmãos que vão além, começam a dizer que nós vamos comer da mesma forma que comemos hoje, que vai ter restaurante e vão fazer pratos especiais com fruto da árvore da vida e tal. Não, eu não entro nesse campo porque, veja, é outra dimensão. Nós não vamos estar, a rigor, nós não precisamos mais do alimento para o corpo, porque o corpo vai ser revestido de imortalidade. O corpo vai ser revestido de incorruptibilidade. Então não há mais doença, não há mais envelhecimento, não há mais morte.
não há, em outras palavras, necessidade de alimentação do ponto de vista terreno, não tem mais necessidade de fazer musculação, crossfit, essas coisas para manter o corpo, né? Nós vamos todos estar nessa dimensão superior. Só que quando a Bíblia diz que nós vamos precisar, porque aí é para todos. Eu já vi autores que dizem, não, esse negócio da árvore da vida é só para as nações que vêm do milênio. Mas quando Deus fizer novos céus, nova terra, eu entendo que todos serão, todos os servos de Deus vão ser glorificados. Não haverá mais distinção entre povos naturais e povos glorificados. Não tem sentido. Porque se os ímpios vão ser lançados no inferno para serem atormentados por toda a eternidade, que sentido faz ainda haver um grupo intermediário? Não. Todos vão estar num estado eterno. A igreja no estado eterno glorificado, os ímpios no estado eterno ignominioso, por toda a eternidade. Não é? Agora, quando a Bíblia diz em Apocalipse 22, 1 e 2, ali a Bíblia diz que haverá o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, e de um e de outro lado estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Veja, saúde aqui não pode ser entendida também como cura, porque não vai ter doença. Então, saúde aqui é no sentido de que nós vamos ser eternamente dependentes do Senhor. A nossa vida dependerá, claro, eternamente dele. E também não vamos nos desviar, evidentemente, porque já vamos estar glorificados e confirmados. Mas não vamos ser autossuficientes, vamos depender da árvore da vida nesse sentido, vamos depender do Senhor. Agora, essa expressão mês em mês não é necessariamente uma expressão cronológica, mas é uma expressão para nós entendermos de que continuamente, para sempre, que mês em mês aí quer dizer, né? Então, é a mesma coisa, quando diz lá que os serafins estão na presença dele, e tem 6 asas, com 2 cobre os seus rostos, com 2 cobre os seus pés, e com 2 eles voavam, né? E clamavam uns para os outros, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia na sua glória. Diz que de dia e de noite, né? Agora, tem noite onde Deus está, tem dia onde Deus está, o tempo não é cronológico, mas ali é no sentido de dizer continuamente. Muita gente, eu já vi alguém defendendo que, não, dia e noite, então quer dizer que Deus está na terra. Quando os serafins estavam adorando a Deus, é porque Deus está na terra, porque aqui que tem dia, aqui que tem noite. Não, não é isso. É uma expressão para nós entendermos de que o tempo todo, sem cessar, ininterruptamente, aqueles seres estão adorando a Deus. Da mesma forma, como diz que, quando diz que de mês em mês, quer dizer, para toda a eternidade. Não é que vamos ter ainda o calendário de 30 dias, e no mês de fevereiro vai ter 28 dias, vai ter o ano bissexto e tal, e que você vai ficar contando, né? Porque hoje em dia tem esse negócio aqui, né? Quando você conta aqui, onde tem o osso, aqui é o mês que tem 31, né? Janeiro, aí onde tem a parte côncava, é o mês com 30, né? Aí você faz assim, janeiro, fevereiro. Bom, é o mês que não tem 31, melhor dizendo, né? Então, janeiro tem 31, aí o outro tem 30. Aí depois, março tem 31, o outro tem 30, né? O abril. Depois, maio tem 31, e aí junho tem 30. Aí, julho tem 31. Aí, agosto tem 31. E assim vai, né? Então, você não vai ficar lá na eternidade fazendo isso. Ah, estou no mês tal, no calendário, o relógio. Não, isso não existe mais. Não existe o tempo cronológico. O tempo é kairos. O tempo é qualitativo. É o tempo de Deus. Então, essa expressão, mês em mês, deve ser entendida, né, como algo que é ininterrupto, como o irmão falou aí, continuamente.
Maravilha. Ivanildo, Pai do Senhor, meu filho. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco nesta nossa aula de número 214. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Eu vi que a irmã Eliane Denobi também está ali. Olha aí. Né? Que benção. Que benção. Hoje nós estamos com a visita do Gustavo, que aproveitou o feriado e veio de Maringá para estar com a gente aqui. Uma benção. Olha aí que benção. Então vamos veio lá. De longe, hein? Não entendi. Veio de longe. Veio. De Maringá. Veio o Gustavo, trouxe a Bruna e passamos o dia hoje aqui. Uma benção. Maravilha. Vamos lá então, meu pastor. A próxima questão que temos é exatamente essa aqui. Ó. Essa guerra que está se formando é o que antecede o anticristo? No caso, Gog e Magog? Então, a guerra que está se formando, que pode ser associada a Gog, é a que está ocorrendo lá na Rússia, entre Rússia e Ucrânia. Que pode aí, nós estamos até observando com uma certa apreensão, que pode escalar até para uma terceira guerra mundial. Porque o governo Biden, né, aí, já no apagar das luzes, resolveu dar ordem lá, ou liberar, né, autorizar a Ucrânia a usar aqueles mísseis de longo alcance contra a Rússia. E a Rússia já reagiu, teve um posicionamento oficial já dizendo que a Rússia está mudando a sua doutrina de guerra, no sentido de que, havendo esse ataque da Ucrânia, a Rússia retaliaria com armas nucleares. Não somente a Ucrânia, mas também bases da OTAN. Por quê? Porque, só para explicar rapidamente, a Ucrânia não é membro da OTAN. A OTAN são aqueles países que têm um acordo. O Tratado do Atlântico Norte, não é? Estados Unidos, e França, Grã-Bretanha, grandes países têm esse acordo, e quando um deles entra na guerra, os outros entram também para apoiar. Então eles têm esse apoio de cooperação, esse acordo, perdão, de cooperação. A Ucrânia queria ser membro da OTAN, mas não é membro oficialmente. Então, por isso que a OTAN não entrou nessa guerra contra a Rússia. Por outro lado, a Rússia não tem usado todo o seu poderio bélico contra a Ucrânia, porque a OTAN apoia a Ucrânia, mas assim, de forma cautelosa. Porém, agora estão dizendo até que é algo para prejudicar o próximo presidente dos Estados Unidos, o Trump, né? Os democratas teriam, aí o Biden, a sua equipe, teriam autorizado a Ucrânia a utilizar aqueles mísseis, e ela já teria utilizado a Ucrânia, e a Rússia, então, já está se preparando para retaliar. Se a Rússia fizer isso e atingir não somente a Ucrânia com arma nuclear e alvos também da própria OTAN, nós teremos aí praticamente o início de uma terceira guerra mundial, né? E o Trump já assumiria com esse problema aí, e oremos, né, que Deus tenha misericórdia, porque, Deus está no controle de tudo. Agora, com respeito a Gog e Magog, eu penso que a região onde está ocorrendo o conflito, ou a guerra, perdão, entre Rússia e Ucrânia, é uma região ao norte. E a Rússia já foi muito associada a Gog e Magog, né? A terra de Magog, e Gog é o príncipe. Porém, nós sabemos que esta profecia é uma profecia muito específica. Não é bem a profecia a respeito de uma guerra mundial. Na verdade, o que a Bíblia fala de Gog, da terra de Magog, lá em Ezequiel 38, 39, é um levante. Não é bem uma guerra, é um levante. É um levante que vai ser mal sucedido, de Gog e sua coalizão, várias nações, né? Se você for observar aqui,
eu até tomei nota de alguma coisa para fazer alguma referência geográfica. A Bíblia menciona ali ao norte de Israel, ou seja, o Império de Gog, né? O Império de Gog, que está acima do Mar Negro até a área entre os mares Negro e Cáspio, que abrangeria hoje a própria Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, ao norte do Mar Negro, bem como a Geórgia, a Armênia, Azerbaijão, o Irã. Então, veja, esses países todos, já que a profecia é uma profecia geográfica, os nomes que são mencionados, claro, eram nomes das nações naquela época, e hoje, claro, a Pérsia, por exemplo, é onde está o Irã. Então, você tem uma mudança muito grande, então, de nomes, né? Então, você teria Irã, você teria outros aliados, que de acordo com a profecia, que nós não vamos ler para ganhar tempo, poderia ser o Sudão, a Líbia, a própria Turquia. Então, pela profecia, vai haver uma coalizão de nações do norte, mas para atacar Israel. Essa é a finalidade. Atacar Israel, destruir Israel. Mas a Bíblia diz que esse levante vai ser frustrado pelo próprio Deus. Deus vai fazer com que esse levante seja retido no norte. Eles não vão chegar a invadir Jerusalém para destruí-la, como vai acontecer na Batalha do Armagedon. É bom distinguir esse levante de Gog da Batalha do Armagedon. Se bem que a Batalha do Armagedon é uma campanha, não é apenas uma batalha final, mas tem uma... Ou seja, vão ser talvez várias batalhas que vão culminar nessa última chamada Batalha do Armagedon, mas a Batalha do Armagedon ela é liderada pelo Anticristo e ele vai já estar dentro de Jerusalém, porque ele vai, inclusive, profanar o templo, de acordo com a profecia. Ele vai entrar no templo de Deus para profaná-lo, é a chamada profecia do abominável da desolação, que está lá em Daniel 9, 24 a 27, quando o Anticristo vai profanar o templo e vai romper o acordo que ele terá feito com muitos, não apenas com Israel, mas com muitos, diz a Bíblia, por 7 anos, por uma semana. Esse levante de Gog é um levante mal sucedido quando Israel estiver se sentindo em paz, seguro. Não é o caso hoje. Israel hoje não se sente seguro. A despeito de Israel ter uma grande segurança, com o apoio dos Estados Unidos e também com a sua própria tecnologia, que é muito avançada, muito superior à dos países inimigos, então Israel consegue se proteger, mas Israel não se sente seguro, tanto que não se sente seguro que no dia 7 de outubro de 2023 aconteceu aquela barbárie, aquele ataque em que mais de 1.000 pessoas foram mortas e muitas outras sequestradas e levadas para a faixa de Gaza. Então, Israel não se sente seguro, como se sentirá por ocasião desse levante de Gog. Então, é um levante bem específico. Mas o que se desenha hoje, o que a gente está vendo hoje, o irmão menciona aí, não é? A guerra que está se formando hoje. Ele pergunta, não é? Essa guerra que está se formando. Não temos apenas a guerra da Rússia contra a Ucrânia, temos também Israel em várias frentes. Israel lutando contra os chamados proxies, né? Porque proxy war são guerras contra países, ou melhor, contra grupos que são financiados por países. Então a guerra não é direta. Israel está guerreando contra o Irã, vamos dizer assim, mas não... Quer dizer, agora já podemos dizer que é uma guerra direta, porque o Irã atacou Israel, Israel também atingiu ali algumas bases do Irã. A guerra não está, assim, escalando, por enquanto, entre Israel e Irã, mas Israel está enfrentando os proxies, ou seja, está enfrentando lá o Hamas, na faixa de
Gaza e o Hezbollah ao norte, lá no Líbano. Fora outros grupos, a Jihad Islâmica, por exemplo, que é outro grupo terrorista, terrível, que são todos patrocinados pelo Irã, principalmente, e outras nações. Então, por isso que esses grupos terroristas são chamados de proxies, porque é como se fosse uma guerra por procuração. É guerra por procuração, ou seja, é o Irã que está lutando contra Israel, mas por meio desses grupos terroristas. O Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica e outros grupos em países vizinhos ali também. Então, essa é uma guerra que também pode escalar para uma guerra maior, se houver ali a participação de outras nações, como a Turquia, por exemplo, que hoje o que está ali no comando da Turquia é um inimigo figadal de Israel também. O Brasil, infelizmente, está também associado, né, a esses grupos aí, a esses países que são inimigos de Israel. E agora também nós estamos vendo nessa reunião que está havendo no Brasil, aí o G20, que o Brasil está tendo um alinhamento com a China. A China está muito próxima da Rússia, nunca esteve tão próxima da Rússia como está agora. E China e Rússia fazem parte do Conselho de Segurança, ou seja, aqueles grupos, aqueles 5 países fixos que estão lá na ONU, que são Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China. Sendo que Rússia e China constituem a chamada Força Eurasiana, enquanto que Estados Unidos, Grã-Bretanha e França formam parte da chamada Força Ocidental, que é representada também pela OTAN. Então, de um lado você tem a Rússia e China, de outro lado você tem a OTAN, vamos dizer assim. Se a Rússia resolve atacar a Ucrânia com arma nuclear e também alvos da OTAN, a OTAN vai ter que responder. Isso aí, infelizmente, pode escalar para uma terceira guerra mundial, né? Estamos orando porque para que Deus faça a sua vontade, claro, tudo está debaixo da mão do Senhor, mas nós temos que estar atentos porque não é difícil de acontecer isso. Infelizmente, com certeza, o mundo vive, nós não temos aí assim a paz, né, que todos estão. Claro que o anticristo, quando ele chegar, ele vai, num primeiro momento, ser um grande pacificador e por meio da diplomacia vai fazer grandes acordos, mas a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Mas o mundo está aí, caminhando, né, para guerras, e Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerras, até o fim. E cada vez mais, né, a profecia de Daniel diz também, Daniel 9, 24 a 27, diz que haveria guerras até o fim. Até o fim haveria guerras cada vez mais intensas. Então, nós devemos estar aí prontos para o arrebatamento da igreja, que é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. O cenário está sendo desenhado, né? É verdade. Para a manifestação do anticristo, mas não sem antes da igreja ser arrebatada. É verdade. Isso. Vamos avançando aqui, então, meu pastor, para a próxima questão do nosso temário de hoje, lembrando a nossa aula de número 214, hoje, 20 de novembro de 2024. O homem é eterno ou viverá na eternidade? Veja, o homem, o ser humano, ele é eterno, mas é importante distinguir a eternidade como atributo de Deus e a eternidade como algo que Deus comunicou ao ser humano, como um atributo comunicável. Deus, claro, ele é de eternidade a eternidade. Então, Deus é eterno, não tem começo nem fim. Mas ele fez o ser humano para ser eterno. Claro, quando falamos que ele fez o ser humano para ser eterno, nós estamos falando da parte imaterial, porque o corpo, claro, é mortal. O corpo, um dia, ele vai ser revestido da imortalidade. E não somente
o corpo do salvo, é bom que se diga isso. É que o corpo do salvo ele vai ser revestido de imortalidade e também de glória, porque nós vamos ser glorificados. Por isso que a Bíblia diz que o que é mortal vai ser vestido da imortalidade e o que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. É um estado de glória. O ímpio também, para sofrer por toda a eternidade, claro, ele também vai ter que ser revestido de imortalidade, porque ele também vai ressuscitar. O mar dará aos seus mortos, diz a Bíblia. Então, haverá a ressurreição física. Porque ressurreição, aliás, só diz respeito ao corpo, porque a alma não morre. A despeito de os mortalistas, né, que são os adventistas, principalmente do sétimo dia, que eles são mortalistas, eles defendem a mortalidade da alma. Biblicamente falando, a alma não morre. A alma fica consciente após a morte. E a Bíblia deixa claro isso. Jesus, quando contou a história de Rico e Lázaro, Apocalipse 6, 9 e 10, mostra as almas dos mártires do período tribulacional que vão estar conscientes debaixo do altar, clamando, inclusive. Então, o ser humano, com respeito à sua parte imaterial, ele é eterno, só que ele não é de eternidade em eternidade, ele tem começo. Só que a partir do momento em que ele tem esse começo, ele é eterno, ele vai viver por toda a eternidade. Ele não é como Deus. Então, é importante distinguir essas duas modalidades de eternidade. No caso de Deus, que é eternidade absoluta, Deus é de eternidade a eternidade, e ele, em outro sentido, ele fez o ser humano também para ser eterno. Então, a pergunta é se o homem é eterno ou se ele viverá na eternidade. Ora, o homem viverá na eternidade porque ele é eterno, né? Deus o fez assim. Então, o homem que viverá na eternidade vai ser revestido também da imortalidade, porque o corpo esse sim, ele é mortal. Mas quando houver a ressurreição, então o espírito, alma e corpo vão ser unidos, e o corpo que é mortal, ele vai ser revestido de imortalidade. E nós vamos, claro, estar para sempre com o Senhor nessa condição, nesse estado. Corpo, alma e espírito, que vão ser, é um mistério, nós não sabemos o que vai acontecer após a transformação, mas o fato é que o corpo é importante, porque se o corpo não fosse importante, não haveria necessidade de haver ressurreição. Bastaria nos mantermos apenas na parte imaterial. Mas Deus vai fazer questão que os mortos em Cristo ressuscitem e também os vivos tenham seus corpos glorificados, revestidos de imortalidade, revestidos de incorruptibilidade, para estar para sempre com o Senhor. Então, o ser humano, com respeito à parte imaterial, ele é eterno, e com respeito à parte do corpo, a parte material, esta vai ser revestida da imortalidade, para que o ser como um todo, claro, ele possa viver na eternidade, né? Viver eternamente, como o nosso irmão perguntou. Maravilha, pastor Ciro. Sempre pontual, né, nas questões e bastante esclarecedor. Isso é muito bom, porque o pessoal tem a oportunidade de estar aprendendo e se inteirando a respeito de temas que são importantes, e aqui também com ligação, né, com vínculo à nossa teologia escatológica. A outra questão que temos, meu pastor, é essa aqui, ó. O tribunal de Cristo será só para galardão? Essa é uma boa questão também, porque lá em 1 Coríntios 3, versículos 11 a 15, temos ali um ensinamento sobre o tribunal de Cristo, e ali Paulo diz que cada um deve saber como edifica. Cristo é o fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo, e cada um de nós pedras preciosas e outros com madeira, feno e palha. Nós percebemos nitidamente ali no contexto que Paulo está falando das obras que vão resistir
ao fogo da presença de Deus, porque Deus é um fogo consumidor, e as obras que não vão resistir, ou seja, elas não são obras dignas de galardão. Então, aquele que faz obras comparáveis a ouro, prata, pedras preciosas, são aquelas obras que são feitas de acordo com a Bíblia, são obras feitas com humildade, não para se exaltar, para se exibir. São obras feitas com fé, com temor a Deus. Enquanto que as obras comparáveis à madeira fenipalha, que são materiais perecíveis ao fogo, são aquelas obras que a pessoa fez assim, às vezes até para parecer, ou fez com má vontade. Ela fez alguma coisa, só que não fez servindo a Deus de fato. A salvação é pela graça, então muita gente vai ser salva, porque Deus é gracioso, Deus é piedoso, Deus não dá salvação para tirar. A pessoa, para perder a salvação, é porque ela realmente despreza e pisa, como diz a Bíblia, né? Como diz Hebreus, aquele texto lá, Hebreus capítulo 10, pisa, né? O Filho de Deus, faz pouco caso da graça. Então, esse é um caso em que a pessoa, ela nega, né? Até mesmo aquele que a resgatou, como diz lá em 2 Pedro 2, e que rejeita o dom espiritual, como diz lá em Hebreus capítulo 6. Então, há casos em que a pessoa vai perder a salvação por desprezo. Agora, a questão das obras é para efeito de galardão. Só que aí é uma coisa interessante, porque, veja, o tribunal de Cristo, ele é posterior, ele é subsequente à nossa glorificação. Porque a glorificação acontece ainda antes da pessoa ir ao encontro do Senhor nos ares. Porque Paulo falou, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós também seremos transformados. E lá, isso é em 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios 4, Paulo diz, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, iremos ao encontro do Senhor nos ares depois de haver a glorificação do corpo na terra. Então, se a pessoa já vai ao encontro do Senhor nos ares glorificada, ela já vai no seu estado eterno. Ou seja, ela já não está mais com a mesma limitação da terra. Então, não há possibilidade, nesse estado, da pessoa sentir tristeza, de a pessoa sentir inveja do seu irmão, por exemplo. Porque eu já vi pregador falando isso. Se fulano vai ganhar um galardão melhor, o outro vai ficar com inveja dele. Se fulano vai ganhar um galardão menor, ele vai ficar triste também, porque ele queria um galardão maior. Então, quer dizer, vai haver tristeza no céu, depois da pessoa ter tido o seu corpo glorificado. Então, veja que não tem como a gente relacionar essas coisas, porque a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o tribunal de Cristo será de fato somente para galardão. Não é para que a pessoa, às vezes, fala, né, que a pessoa vai ser envergonhada, vai passar um filme dentro da pessoa, e ela vai ver toda a sua vida, todos os seus pecados, tudo que ela cometeu, e aí ela vai ser envergonhada diante de todos e tal. Mas isso não vale para o crente glorificado. Porque se o crente vai ser glorificado, qual o sentido de ele ser glorificado e chegar lá no céu, ou lá nos ares, né, no encontro do Senhor, ainda ser envergonhado diante de todos? Não, isso não tem sentido. Claro que o juízo final é outra coisa, trono branco, que ali é julgamento de ímpios. Agora, o tribunal de Cristo, não. O tribunal de Cristo é para efeito de galardão. Quando a Bíblia diz que o tal será salvo, todavia pelo fogo haverá detrimento, claro, isso é bem amplo. Significa que a pessoa em vida ainda, ela vai ser submetida a teste, a provação e tal, e ela vai se manter ou não na presença de Deus. Aqueles que vão ser salvos pela graça vão para a glória, claro, não vão receber o galardão
Ou seja, não vão ter uma posição, porque vai haver hierarquia também. Vai haver hierarquia, assim como hoje existe entre os anjos. Não consta que haja anjos tristes no céu. A Bíblia não menciona isso. Eu não vejo na Bíblia anjos tristes. Ah, não, aquele anjo, ele está triste porque ele queria ser arcanjo, mas ele é querubim. Ah, o outro queria ser serafim, mas ele é um anjo inferior e tal. Não, porque os anjos já foram submetidos à prova e foram confirmados. Então, mas a hierarquia existe. Deus trabalha com ordem. Então, os salvos também, quando eles forem glorificados, claro, vai haver aqueles que vão ter os próprios apóstolos. Jesus prometeu. Os 12 apóstolos, por isso que o colégio apostólico, ele é especial para Deus. E Judas, quando morreu, ele precisou ser substituído, não porque ele morreu, mas porque ele perdeu a salvação. Tiago morreu e não precisou de substituição, porque ele morreu salvo. Agora, Jesus prometeu lá em Mateus 19 que os 12 julgariam com ele no milênio. Ou seja, isso também tem a ver com galardão. Os 12 apóstolos, eles têm um galardão especial. Nós também vamos ter diferenciação de galardão. Mas isso não quer dizer que um vai ficar com inveja do outro, porque esse tipo de sentimento já terá sido superado. Isso não quer dizer que um vai ficar triste porque o outro tem um galardão melhor. Não, mas vai haver diferenciação. Como será isso? Também não cabe a nós especular. Tem que esperar, porque Paulo falou que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Há de ser. Não foi revelado, há de ser. Pedro também falou. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. O que Pedro falou? 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Um versículo que me vem à memória aqui agora. É interessante. Espera aí que a minha Bíblia aqui está na versão inglesa aqui. Deixa eu passar aqui. Tá, aqui, ó. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Há de ser revelada. Então, quer dizer, a gente às vezes fica especulando, mas não foi revelado. Então, ninguém vai ter uma resposta clara sobre isso, de como vai ser, como serão as nossas posições pós-tribunal de Cristo, né? Porque nós vamos ser galardoados e haverá distinção de galardão. Agora, eu não vejo base para esse tipo de afirmação de que o tribunal de Cristo não é só para galardão, mas é também para envergonhar aquele que você que fez, você vai ser envergonhado naquele dia. Não, porque a pessoa já vai glorificada ao encontro do Senhor nos ares. Porque Jesus falou: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um. Se o galardão está com ele quando ele vem, e se nós vamos ao encontro dele, no arrebatamento, e se a glorificação do corpo já acontece na terra, porque Paulo falou que o que é mortal, estou repetindo de novo, né? Mas 1 Coríntios 15, o que é mortal vai se vestir da imortalidade, o que é corruptível vai se vestir da incorruptibilidade, porque vai acontecer a transformação do corpo. E aí iremos ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, já iremos glorificados. E aí, quando encontrarmos o Senhor nos ares, haverá o tribunal de Cristo, chamado Bema. O Senhor vai galardoar os seus servos. Aqueles que tiveram obras comparáveis a ouro, prata, pedras preciosas, claro, são obras resistentes ao fogo. Agora, aqueles que fizeram obras comparáveis a madeira, feno e palha, a obra terá se queimado, a pessoa vai sofrer detrimento. Só que Paulo diz: todavia o tal será salvo. Porque a pessoa, ela, se foi arrebatada, é evidente, ela está salva, não tem possibilidade de perder a salvação, porque já foi arrebatada. Então,
eu tenho ouvido aí algumas pregações nesse sentido, de que vai haver tristeza no céu, e vai haver, até mesmo, já vi o irmão falando até de inveja. Veja, inveja, porque o irmão tem um galardão melhor e tal, e o outro ainda vai zombar, passando na frente do outro. Olha, tá vendo? Eu fui fiel e meu galardão está aqui, você perdeu o seu. Não, 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 né? Eu não vejo base para isso. Então, o galardão, né, o tribunal de Cristo será somente para galardão. Galardão e perda de galardão, mas não para haver esse tipo de... Não vai passar um filme com as pessoas, já vi pessoas falar de passar um filme na frente da pessoa e tal, e todos os pecados da pessoa serão revelados. Porque você tem que entender essa questão do tribunal de Cristo de uma maneira mais ampla. Porque nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Então não quer dizer que ele vai fazer isso, vai envergonhar a pessoa. Se a pessoa foi arrebatada, é porque ela já terá uma parte desse julgamento, digamos assim, já terá ocorrido aqui na Terra. Porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos por meio do corpo será considerado, tudo. Só que esse tudo tem a ver também com a própria salvação, a própria perseverança na fé. Então, se a pessoa for arrebatada, é porque ela já vai estar numa condição privilegiada, evidentemente, já terá sido glorificada. E aí tem as distinções entre os galardões. Mas não é um tribunal para envergonhar ninguém, não vejo dessa forma. É apenas um tribunal para entrega de galardão. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Claro que esse segundo as suas obras aí não tem a ver com o pecado, não é? Porque a pessoa já estará glorificada, repito. Então, o tribunal de Cristo não é para efeito de salvação ou condenação, não é para efeito de julgar o pecado. Até porque aquele que está salvo em Cristo, Jesus foi claro. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Não entrará em condenação. Não entrará em juízo. Ou seja, o termo é forense. Não entrará em juízo com respeito ao pecado, porque já foi justificado. Então, aquele que for arrebatado já está justificado. Não há porquê ser confrontado com respeito ao pecado se ele já foi arrebatado. Porque o fato de ele ter sido arrebatado significa que ele está... A sua situação com Deus está quite, né, como se diz. Não deve nada, porque Jesus já pagou o preço e a pessoa foi justificada. Então, o tribunal de Cristo não é para esse tipo de constrangimento, né? De constranger, de envergonhar a pessoa publicamente, mas é no sentido apenas de galardoar. Maravilha, pastor. Eu só vou fazer uma observação. Foi feito o registro de um comentário. Eu aqui sou só mediador, né? Na nossa live aqui, eu sou mediador. Quem ensina é o pastor Ciro, até porque ele que é especialista no assunto. Não, o pastor é mestre. Mas há um comentário, foi feito um comentário aqui logo acima, de que nós vamos reinar por meio das nossas obras. E essa afirmação, ela não é correta. Nós vamos ser galardoados segundo as nossas obras. Reinar, nós vamos reinar pela misericórdia, exatamente porque somos salvos. Mas a afirmação foi feita assim: vamos reinar por meio das nossas obras, e essa afirmação que o irmão escreveu aí, ela não está correta. Então os irmãos também fiquem atentos, porque os comentários são livres, não é? Tudo é pela graça, né? Os comentários são livres, mas galardão vai ser segundo as obras. Agora, reinar é porque se não fosse a graça e a misericórdia somadas, nós estávamos num mato sem cachorro. Essa é a verdade, né? Mas vamos lá então, meu pastor, ainda para uma última questão na nossa aula de número 214. A questão é esta: haverá tentação para pecado no milênio? Sim, para os povos naturais haverá. Para os povos naturais. É bom sempre lembrar que no milênio a igreja vai estar reinando com Cristo, a igreja vai estar glorificada. Então a igreja, ela não, o pecado não habitará mais no corpo
daqueles que fazem parte da igreja glorificada. Porque a glorificação significa o quê? A ausência do pecado. Hoje o pecado está presente no nosso corpo mortal. Após o arrebatamento da igreja, ou por ocasião do arrebatamento da igreja, nós vamos ser glorificados. Então o pecado vai estar ausente. Porém, no milênio, haverá povos naturais. Ah, não, Ciro, o diabo vai estar preso. Como que vai ter tentação? Sim, o diabo é o tentador. Mas nós não somos tentados somente pelo diabo. A tentação, na verdade, ela vem de fora, mas também nós somos tentados a partir da nossa própria natureza. A tentação vem de fora, é a tentação do diabo, é o mundo que está à nossa volta, que se confunde com a própria tentação do diabo, porque ele é o príncipe deste mundo, ele é o Deus desse século. Então, o diabo ele é responsável pela tentação externa. Mas o homem natural, o homem que ainda não terá sido glorificado no milênio, ele continua tendo uma natureza caída. Então ele pode ser tentado a partir da sua própria natureza. E nós fazemos essa afirmação, primeiro, é lógica, porque se são povos naturais, a natureza adâmica está presente, e também porque a Bíblia tem alguns textos que a gente tem lido. Semana passada nós lemos Zacarias, se eu não me engano, acho que é o capítulo 10, né? Mas um texto clássico que a gente sempre repete também, Isaías 65 e 20. Aquele texto diz respeito ao milênio, porque não dá para encaixar aquele versículo em nenhuma outra parte. Não é hoje, não pode ser hoje, porque hoje as pessoas não têm criança, né, morrendo com 100 anos, então não tem sentido. E também não diz respeito ao período da eternidade, porque na eternidade também não vai haver morte. Então, esse texto de Isaías 65 e 20, se o senhor quiser ler, por gentileza, mais uma vez. Não haverá, vamos lá, Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, esse texto aí, ele é um texto que é difícil de entender, mas você percebe algumas verdades de modo evidente. Primeiro, que haverá longevidade, porque uma pessoa que morre de 100 anos será considerada uma criança, porque a pessoa, na verdade, ela viverá muito, haverá longevidade. Outra coisa, haverá morte, e também haverá morte em decorrência do pecado, porque o pecador de 100 anos, diz aí, não é? Será morto o pecador de 100 anos. Então, quer dizer, haverá pecado. E haverá também, claro, pressupõe-se que haverá tentação carnal. Porque a tentação, aliás, principal que nós temos é da nossa própria natureza. O único que não teve tentação a partir da sua própria natureza foi o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus nunca teve uma natureza caída. Porque ele é o Deus homem. Ele se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Então ele não tinha, e não tem, claro, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, o germe do pecado. Então ele não foi tentado a partir da sua própria natureza. Ele foi tentado apenas pelo que vem de fora. Em tudo foi tentado, diz a Bíblia, mas sem pecado. Só que quando a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado pelo que vem de fora. Não a partir da sua natureza. Porque Jesus não tinha pensamentos carnais, desejos. Eu vejo pessoas às vezes querendo dizer que Jesus ali teve maus pensamentos. E já vi pessoa até falando de Jesus teria tido um caso com Maria Madalena. Meu Deus, as pessoas falam assim coisas absurdas, né? A Bíblia diz que Jesus, numa certa ocasião, falou: quem me convence de pecado? Porque Jesus não pecou, ele em tudo foi tentado, mas ele jamais pecou sequer por pensamentos. Agora, ele só não pecou sequer por pensamentos também porque ele não tinha uma natureza caída. Jesus era santo em toda a sua é santo, né?
em toda a sua maneira de ser de fato. Mas ele sofreu como homem. Ele se fez homem. Ele autolimitou-se. Ele, como todo-poderoso, ele se fez homem. Porque somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder e ele autolimitou-se. Então, ele sofreu como homem. Mas, voltando àquela questão do milênio, no milênio haverá tentação a partir da própria natureza. Amém, pastor Edson? Vou parando por aqui, que as horas já me mandam parar, não é? O tempo avança rapidamente. É dessa forma aí. Muito bem, meu pastor, nós esgotamos aqui a nossa pauta a proposta, né, aula de número 214, e vamos ficar aqui já de sobreaviso para a próxima semana, na quarta-feira, às 22 horas, online pelo Instagram CETADB, lembrando sempre que essas nossas lives ficam gravadas aqui no nosso perfil no Instagram CETADB, mas também já no dia seguinte estão disponibilizadas no nosso canal no YouTube. E se você quiser, pode acessar também por lá. Isso porque nós temos irmãos que não têm perfil no Instagram e assistem a aula quando nós disponibilizamos lá no YouTube. Então, fica aberta aí a possibilidade. Também aproveitar aqui a presença do pastor Ciro conosco, para que você que está conosco aqui e que ainda não segue, não está inscrito no canal do pastor Ciro lá no YouTube, você se inscreva, porque o pastor Ciro tem proposto e ministrado aulas semanais a respeito do livro de Apocalipse, falando, não é, perícope por perícope, e você certamente tem ali também uma ótima oportunidade de aprendizado. Então, se você ainda não está inscrito no canal do pastor Ciro, também aproveite, se inscreva. Você tem, inclusive, a possibilidade de se tornar membro do canal do pastor Ciro ali no YouTube. Faça isso, porque é também mais um meio de graça, de conhecimento, não é? Aí para poder aprender mais a respeito de Deus, da sua palavra, e especialmente sobre esse tema, que é a escatologia, com base no livro de Apocalipse. Amém. Pastor Edson, muito grato, viu? Amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar sobre a vinda de Jesus em poder e grande glória. Justamente eu vi um irmão colocou alguma coisa sobre Apocalipse 19, inclusive o versículo 8 que ele citou aí, foi objeto de estudo na semana passada, que nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, que foi Apocalipse 19, 1 a 10. E amanhã vai ser Apocalipse 19, 11 a 16. Nós vamos falar, se Deus quiser, sobre a descida de Jesus à terra, em poder e grande glória, e os seus exércitos que o acompanham, né? Quem são esses exércitos? E tem umas questões interessantes. Por exemplo, a roupa de Jesus, que é salpicada de sangue, né? Esse sangue aí é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ou é uma referência ao sangue dos inimigos, porque ele vem como um guerreiro montado no cavalo, e ali é uma representação pictórica. Então, tem essa questão aí, os teólogos divergem, e amanhã nós vamos tratar também dessa questão. Trabalhar sobre o tema. Maravilha, então, tá aí o convite, não perca, e assim você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Pastor Ciro, Deus abençoe, muito bom estar contigo aqui. Retomaremos, não é, a nossa aula 215 na próxima semana. Transmita a nossa saudação aí para a sua casa, não é? Está todo mundo ali na expectativa. Está aqui do meu lado, a patroa está aqui do meu lado trabalhando. É isso aí, a irmã Eliane também. Deus abençoe. Irmã Luciana, também irmã Júlia. O Senhor faça abençoado o caminho de vocês em tudo, para a glória de Deus. Fala amém, bem alto. Amém. Eita, ouviu aí? Glória. Um abraço, gente. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. Amém.